Nesse vídeo aqui, eu quero desmistificar uma crença que a maioria dos concurseiros tem. É a de que tudo se resolve através do mandado de segurança. Ou seja, qualquer problema jurídico que acontecer durante as fases do concurso, basta impetrar o mandado de segurança para resolver. Bom, na verdade, o mandado de segurança é a exceção, tá? Pois a regra é sempre ingressar com uma ação ordinária. Isso porque o mandado de segurança é um tipo de ação muito delicado. E se você não tiver provas robustas, inquestionáveis a respeito do seu direito, você pode ter sérios prejuízos, inclusive podendo perder o sonho do cargo público. E a minha missão aqui é te ajudar a conquistar o cargo público. E se você ficar comigo aqui até o final, você vai aprender o que exatamente é o mandado de segurança, em quais situações você não pode usar o mandado de segurança em hipótese alguma e em quais casos o mandado de segurança é o tipo de ação recomendado. Olá, concurseiros, muito prazer, eu sou o Marcos Peterson, sócio do Peterson e Escobar Advogados, um escritório 100% comprometido com a defesa dos servidores públicos, desde o concurso até a aposentadoria. Bom, e antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu quero te dizer que se você está precisando com urgência de um escritório de advocacia experiente em ações envolvendo concursos públicos, já vou deixar abaixo aqui do vídeo um botão de contato do nosso WhatsApp, tá? Se você estiver assistindo pelo YouTube, basta clicar aqui no link da descrição e entre em contato conosco que a nossa equipe está preparadíssima para te auxiliar a recuperar o tão sonhado cargo público. Bom, vamos lá. Por que o mandado de segurança não é a regra em ações envolvendo concursos públicos, tá? Primeiro, vamos voltar lá para o conceito de mandado de segurança, que eu vou até mostrar aí na tela, tá? Percebam aí que o mandado de segurança, tá? O objetivo dele é proteger direito líquido e certo, tá? Não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, enfim, tá? A grande questão aqui é o que é direito líquido e certo, porque é isso que separa, né? É isso que faz com que nós, advogados especialistas em concursos públicos, definir qual tipo de ação que nós vamos ajuizar para os nossos clientes, tá? Se vai ser o mandado de segurança ou se vai ser ação ordinária. Vou trazer aí na tela um conceito da Maria Helena Diniz, né, que é a doutrinadora em Direito Administrativo, e ela explica que o direito líquido e certo é aquele que não precisa ser apurado, ou seja, ele é incontestável por não estar sujeito a quaisquer controvérsias. Olha só esse conceito, tá? Quando você pensa que o direito líquido e certo ele é incontestável, gente, isso significa que as provas que você deve juntar no mandado de segurança, elas devem ser robustas, tá? Elas não devem deixar margem para questionamentos. E isso, na maioria das vezes, tá? Você só consegue isso através de documentos. Então você deve ter percebido que essa tarefa não é nada fácil. Outra coisa, não confunda mandado de segurança com liminar. Muita gente faz essa confusão, tá? O mandado de segurança é um tipo de ação judicial, tá? Ela é mais rápida do que a ação ordinária, eu concordo com você, tá? Mas não tem nada a ver com liminar. Por quê? Porque liminar é um pedido que se faz no processo, tá? Ela pode ser feita na inicial, que geralmente é o caso, tá? Mas esse pedido ele pode ser feito tanto no mandado de segurança quanto na ação ordinária, tá? Ou seja, o pedido liminar que é feito lá na petição inicial, ele pode ser feito nesses dois tipos de ação. A busca dos concurseiros pelo mandado de segurança, ela se dá por conta da celeridade do mandado de segurança. Então, o concurseiro, muitas das vezes, ele é excluído do concurso, mas as datas das próximas etapas já estão agendadas. E para que ele tenha direito de participar das próximas etapas, ele procura pelo mandado de segurança exatamente por conta dessa celeridade, dessa rapidez, tá? Mas o que você precisa saber é que a liminar numa ação ordinária também vai fazer com que você volte para as demais etapas do concurso, tá?
sem que necessariamente você precise optar pelo mandado de segurança. É isso que eu quero explicar aqui para você. Então, como que funciona a liminar em concursos públicos? O objetivo do pedido liminar, tá, é obter uma resposta mais rápida do judiciário. Geralmente, uma liminar ela é julgada em 24 horas, 48 horas ou no máximo ali em 2, 3 dias. Só que tem um porém, a liminar é uma decisão provisória, tá? Os pressupostos, os requisitos para que o juiz conceda uma liminar são dois. Primeiro é a urgência naquele pedido, tá? Isso é fácil de provar, uma vez que se você mostra ali para o juiz que as próximas etapas do certame já estão agendadas, então você já provou o primeiro requisito, que é da urgência. E o segundo requisito é da probabilidade do direito, ou seja, você precisa provar ao juiz que a probabilidade de você ganhar aquela ação, ela é grande, tá? Ou seja, o juiz precisa olhar ali para o seu processo e enxergar que há uma alta probabilidade de ele conceder aquele pedido seu lá na sentença. Então, o que que acontece quando a liminar é deferida? O candidato volta para o concurso, tá? Volta a ter direito a participar das demais etapas do certame, tá? Enquanto isso, o processo continua tramitando normalmente. A outra parte será ouvida, o juiz abrirá prazo, né, para a produção de provas, como, por exemplo, oitiva de testemunhas, perícias, e aí lá na frente o juiz vai proferir uma sentença, tá? Essa sentença ela pode ou não confirmar a liminar, ou seja, se na sentença o pedido seu for favorável, tá? Ela confirma a liminar, você continua no certame normalmente. Se a sentença for desfavorável, tá? Aquela liminar cai e aí você passa a não ter direito mais de continuar no certame, ou dependendo de quando essa sentença for proferida, né? Se for o caso de você já estar trabalhando, né, aquele ato administrativo que te nomeou, e aí ele torna sem efeito, né, o ato da sua nomeação, e aí você perde aquele cargo. Então provavelmente agora você deve estar um pouco preocupado, né? Poxa, essa liminar, não gostei muito disso, né? Porque imagina só, eu estar lá trabalhando já, eu fui nomeado, e aí aquela nomeação é tornada sem efeito, né? Isso é um prejuízo muito grande. Mas não se preocupe, tá? Porque se você opta pelo mandado de segurança em uma situação em que você não poderia ter optado, tá? O prejuízo vai ser ainda maior, porque você vai perder aquele processo e, dependendo da situação, nem vai ter chance depois, né, de ingressar com uma ação ordinária, tá? Porque o mandado de segurança é o seguinte: apesar dele ser rápido, né, muitas vezes ele não é tão rápido assim em questão de ser resolvido em semanas, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se você optou pelo mandado de segurança em uma situação em que você dependeria de provas mais robustas, tá? Duas alternativas, duas situações vão acontecer ali. Primeiro, ou a sua causa será extinta sem o julgamento de mérito, tá? E aí, nesse caso, o prejuízo aqui, você vai ter que ingressar com uma outra ação, nesse caso agora, uma ação ordinária, ou, na pior das hipóteses, o seu processo será extinto com julgamento de mérito. E aí, se julgar um mérito, você nem pode mais ingressar com uma outra ação, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, você vai entender aqui quais são os casos em que é possível, né, o que é recomendado, vamos dizer assim, optar pelo mandado de segurança, e os casos em que não é recomendado. E só para concluir, né, as diferenças entre o mandado de segurança e a ação ordinária, vou te explicar aqui basicamente como que funciona o mandado de segurança, né, quais são as etapas de um mandado de segurança e quais são as etapas de uma ação ordinária, para você entender, né, por que que o mandado de segurança é um pouco mais célere, né, do que a ação ordinária. E por que que o mandado de segurança também, né, não permite essa produção de provas, né, durante o processo, e a ação ordinária permite. O mandado de segurança, ele basicamente tem 4 fases, tá? 4 etapas. Primeiro, você entra com a petição inicial, tá? A autoridade coatora é intimada para prestar esclarecimentos. Depois disso, o juiz intima o Ministério Público, tá, para emitir o seu parecer. E aí, por fim, o juiz profere a sentença. Lá na ação ordinária, o seu processo já tem um resultado ali, embora não definitivo, porque cabe recurso, mas você já tem uma sentença ali em apenas 4 etapas. Agora, na ação ordinária é um pouco diferente. Você
ingressa, né, com a ação ali, juntando a petição inicial, a documentação e as provas que você já possui. A parte contrária é intimada para apresentar a contestação, ou seja, a defesa. Depois você é intimado para apresentar a réplica, né, ou a impugnação, que a gente chama, que é o seu direito de retrucar o que foi alegado ali na defesa. Depois vem a principal fase, que é aquilo que diferencia, né, de fato, a ação ordinária do mandado de segurança, que é a fase de instrução probatória ou de dilação probatória, tá? Que é a fase em que você, de fato, vai ter direito de produzir as provas que você precisa, tá? E que você não tinha lá no começo, quando você ingressou com a ação. Por exemplo, uma perícia, ou então oitiva de testemunhas, né? Depoimento das partes, enfim. Depois dessa fase, as partes podem apresentar alegações finais e aí só então o juiz vai proferir sentença. Lembrando que também cabe recurso, tá? Mas enfim, percebeu que na ação ordinária, né, os atos, né, são mais atos em termos de quantidade, né, do que no mandado de segurança, por isso que é um pouco mais demorado do que a ação do mandado de segurança, tá? Lembrando que a liminar ela pode ser solicitada em ambos os casos, tanto no mandado de segurança quanto na ação ordinária. Uma outra diferença entre o mandado de segurança e a ação ordinária é em relação ao prazo para interposição, para o ajuizamento desses tipos de ações. O mandado de segurança ele tem um prazo de 120 dias do ato que você vai questionar na justiça. Por exemplo, digamos que você precisa anular questões de concurso, né? E que caso você não consiga anular ali as questões que você precisa, você não vai conseguir prosseguir no certame. Então, qual que é a data, né, que começa a contar o prazo? É a data da publicação do resultado final do gabarito, certo? Agora, digamos que você foi reprovado, por exemplo, no exame de heteroidentificação e não foi considerado uma pessoa negra, parda, por exemplo. A data, né, inicial vai ser a data da publicação do resultado final após o recurso daquela fase. Aí sim começa a contar ali os 120 dias. E detalhe, tá? São 120 dias corridos, não são 4 meses. Dá uma diferencinha ali se você for fazer o cálculo. Já na ação ordinária, o prazo é de 5 anos, tá? Ou seja, digamos que o concurso foi homologado ali, teve ali o seu prazo de vigência, foi prorrogado aquele prazo de vigência, dependendo da situação, o candidato, tá? Ainda pode questionar ali aquele concurso, vamos dizer assim, né? Aquela sua eliminação, 5 anos depois do término da vigência do prazo do concurso, tá? Lembrando que isso vai depender também, porque muitos juízes acabam considerando a data, né, o termo inicial, o fato que realmente eliminou o candidato. Então você vai precisar ali verificar exatamente, né, em qual fase que você vai questionar na justiça, quando foi a publicação daquele resultado final daquela fase, e aí sim começar a contar esse prazo aí de 5 anos para as ações ordinárias. Então agora nós vamos entrar de fato nas situações, nos casos em que é possível impetrar o mandado de segurança e nos casos em que não se recomenda de forma alguma impetrar o mandado de segurança, tá? Lembrando que aqui nesse vídeo eu vou trazer alguns casos, tá? Mas que no link aqui da descrição do YouTube, nós publicamos um artigo completo em que eu trago muito mais situações do que eu vou trazer aqui no vídeo, tá? De hipóteses de cabimento do mandado de segurança e de situações em que eu não recomendo o mandado de segurança, tá certo? Então vamos começar pelas situações em que eu não recomendo a impetração de um mandado de segurança, ou seja, eu recomendo ingressar com uma ação ordinária. A primeira situação é quando o exame psicotécnico não foi pautado por critérios objetivos, nem foi devidamente motivada a contraindicação do candidato ao cargo. Por que que eu não recomendo o mandado de segurança? Na verdade, eu jamais optaria pelo mandado de segurança, tá? Em uma ação, né, de algum cliente aqui do nosso escritório, nesse tipo de situação aqui. Por quê? Porque esse caso aqui depende de perícia, tá?
Se você foi eliminado no psicotécnico, você precisa solicitar, requerer ao juiz, tá, a realização de uma perícia, e isso só é cabível, tá? Na ação ordinária não é cabível perícia em mandado de segurança, tá? Vamos voltar lá. Mandado de segurança é direito líquido e certo, em que você já possua as provas e que essas provas sejam inquestionáveis. Então, nessa situação aqui, demanda perícia, portanto, o recomendado é a ação ordinária. Uma segunda situação que eu recomendo também a ação ordinária é quando o candidato for convocado somente por diário oficial e não recebeu nem e-mail, nem carta da banca, ou geralmente do órgão, tá? Para poder tomar posse. E aí esse candidato, ele perdeu o prazo, tá? Perdeu o prazo e ele quer questionar isso na justiça. Por que que eu não recomendo mandado de segurança se aquele candidato, né, ele já tem as provas ali necessárias? Bom, eu não recomendo por um simples motivo. O Código de Processo Civil, que é o que regula, né, os processos judiciais, ele diz que ao autor cabe o ônus de provar o seu direito, tá? Ou seja, quando você ingressa com uma ação, é obrigação sua provar que você tem direito, tá? E como é que você vai fazer uma prova negativa de que você não recebeu aquela comunicação por telegrama ou que não recebeu aquela comunicação por e-mail? É complicado fazer prova negativa, tá? Você consegue mostrar para o juiz que a sua nomeação saiu lá, né, no diário oficial, mas você não consegue mostrar para o juiz de plano ali que você não recebeu um telegrama, tá? Porque isso depende do quê? Depende da administração pública. Ela é que tem que provar, tá? Você precisa ser bem claro ali na petição inicial, pedindo ao juiz que obrigue a administração pública a provar que enviou para você um telegrama ou um e-mail e que você não recebeu aquele e-mail, tá? Como que você vai provar que a administração pública enviou ou não enviou? Não tem como, tá? Só ela é capaz de provar isso. Então, nesse caso aqui, eu também recomendo uma ação ordinária, por conta justamente de que vai demandar essa fase da dilação probatória. Outra situação que eu recomendo a ação ordinária, e aí esse terceiro caso aqui vai depender do caso, tá? Dependendo do caso até dá para impetrar o mandado de segurança, mas vamos lá que você vai entender. Quando o candidato ele precisa abreviar o seu curso superior, tá? Para obtenção de diploma antes da posse no cargo, isso acontece muito, tá? A pessoa ela tá ali no curso superior, tá no último período, penúltimo período, por exemplo, e ela foi nomeada ou ela sabe que vai ser nomeada, ela precisa abreviar a duração daquele curso para que ela consiga obter o diploma antes da data da posse. E aí o que acontece? Por que eu não recomendo o mandado de segurança na maioria das vezes? Pelo seguinte, primeiro, você vai precisar protocolar um requerimento junto à faculdade, tá? Nem sempre ela vai te responder. E aí isso, obviamente, tá? Que vai atrasar um pouco ali a questão. Nesse caso, se ela não te responder, cabe um mandado de segurança para obrigar a faculdade a tão somente te responder. Ainda que ela venha negar, tá? O objeto desse mandado de segurança seria tão somente obrigar a faculdade a responder o seu requerimento. Beleza, digamos que ela tenha negado o seu requerimento. Se a negativa estiver muito bem fundamentada com as normas internas da faculdade, e aqui é que está o X da questão, se ela não fundamentar muito bem e não trazer ali na negativa quais são as normas internas, você não vai ter todas as armas possíveis, vamos dizer assim, para poder impetrar um mandado de segurança. Por quê? Porque todas as faculdades, todas as instituições de ensino superior, elas têm autonomia didática. E o que isso significa? Embora seja um direito do estudante abreviar um curso superior, ele precisa obedecer às regras internas daquela instituição. Então, digamos que dentro, né, das regras internas ali da instituição,
haja a previsão de que, para que o estudante possa abreviar a duração do curso, ele precisa, por exemplo, ele precisa ter nota superior a 80 pontos em todas as matérias. Então, se existe uma norma interna lá na faculdade e você conhece essa norma interna e você sabe, você tem ali as provas de que você obedece todos os requisitos e mesmo assim a instituição negou o seu pedido, aí tudo bem. Nesse caso, a melhor opção é o mandado de segurança, porque você já terá, à sua disposição ali todas as provas documentais possíveis. Agora, digamos que a instituição negue o seu pedido, não fundamente bem, você tenha procurado ali as normas internas e não encontrou, nesse caso, você não tem todas as provas necessárias para impetrar o mandado de segurança. Você vai precisar ingressar com uma ação ordinária, esperar a defesa da instituição e aí sim, com base na defesa, aí você terá condições de saber se você preenche todos os requisitos mesmo ou não. Preenchendo todos os requisitos, dá para você pleitear ali até através de uma liminar a abreviação do seu curso, certo? Então, nessa situação aqui, vai depender muito do caso concreto. Para terminar aqui as situações em que eu não recomendo o mandado de segurança, vou explicar 3 situações em que eu não recomendo o mandado de segurança, porque nas 3 situações você precisa também requerer perícia judicial, E quais são essas situações? Primeiro, se você for reprovado na fase de avaliação médica. Segundo, se você for reprovado na fase de heteroidentificação, ou seja, que é a fase que vai confirmar ou não se você continua ou não nas vagas reservadas às cotas raciais. E terceira situação, quando você precisa questionar as questões discursivas, ou seja, redação, questões mesmo abertas, enfim. Nessas situações, em todas essas 3 situações, você vai precisar requerer para o juiz que determine a realização de perícia, Porque só a perícia é que vai definir se você está certo ou está errado. Existe uma outra situação também que se assemelha muito a essas 3 aqui, que é quando você vai questionar alguma eliminação lá no TAF, Por exemplo, você precisa que seja disponibilizadas as gravações para que um perito verifique se de fato você realizou ou não os exercícios da maneira correta e na quantidade que o edital pediu. Então, em todos esses casos, demanda a perícia, portanto, não recomendo de forma alguma o mandado de segurança. E quais são as situações em que eu recomendo sim o mandado de segurança? A primeira delas, é a mais simples, É quando o candidato é eliminado durante alguma fase do concurso por não possuir o diploma. Isso é ilegal, porque o diploma só pode ser solicitado no momento da posse, Então, se você foi eliminado no concurso durante qualquer fase do concurso que não seja a posse, por causa de diploma, essa eliminação é totalmente ilegal, Não demanda perícia nem nada do tipo. Então, nesse caso, você pode optar pelo mandado de segurança. Uma segunda situação aqui que eu recomendo o mandado de segurança, na maioria dos casos, é quando, por exemplo, você precisa corrigir, anular questões ali por conta de erro material, erro de digitação, cujo assunto não estava previsto no edital, Ou quando havia mais de uma alternativa correta para uma mesma questão, ou nenhuma alternativa estava correta na questão. Nesses casos, na maioria das vezes, é possível sim impetrar o mandado de segurança, Desde que você junte todas as provas necessárias, Mas atenção, por experiência própria, eu já percebi que na grande maioria dos casos, quando se trata de questões envolvendo direito, direito material, direito processual, os juízes têm muito mais facilidade de analisar se houve ou não ali alguma ilegalidade na elaboração daquelas questões, se aquele erro é passível de nulidade, enfim. Agora, quando a questão recorrida, quando você vai questionar ali na justiça alguma questão que não é de direito, na prática, pelo que eu tenho percebido, é muito melhor optar pela ação ordinária,
porque aí você pede, né, aí você tem a opção de pedir a realização de uma perícia, né, feita por um especialista, um mestrado, um mestre ou um doutor naquela matéria específica ali, que vai analisar as questões que você está questionando, tá? E vai responder os quesitos que você elaborar para ele ali. Então, na prática, sendo bem realista, tá? O que eu recomendo? Se as questões que você quer questionar na justiça são questões de direito, tudo bem impetrar o mandado de segurança. Se não for de direito, é bom pensar duas vezes, tá? Porque pode ser o caso de ter que pedir uma perícia. Aí, nesse caso, se for pedir uma perícia, não recomendo o mandado de segurança. Uma terceira situação que é cabível o mandado de segurança, sim, é quando o candidato ele é reprovado no teste psicológico, tá? No teste psicotécnico, sem que aquele teste tenha previsão legal ou previsão no próprio edital. Isso acontece, tá? Na maioria das vezes, vem previsto ali no edital, tá? Mas não está previsto na lei que rege aquele cargo. Inclusive, eu até recomendo que o candidato, quando vai prestar o concurso, faça uma boa leitura do edital e verifique se aquele teste psicotécnico está previsto na legislação ou não. Se não tiver previsto, é interessante impugnar o edital dentro do prazo previsto no próprio edital, tá? Impugnar o edital perante a banca do concurso. Ainda que a banca não corrija o edital, não tem problema. Lá na frente você vai conseguir provar para o juiz que você impugnou aquele edital e que você foi realizar o teste psicotécnico já sabendo que aquilo ali era ilegal. Isso é muito importante, essa dica é muito importante, por quê? Porque infelizmente tem juízes que são muito legalistas, tá? Eu já vi situações em que o candidato foi reprovado no teste psicotécnico, ele impetrou o mandado de segurança, mostrando ali para o juiz que não havia previsão legal, né, na legislação que regia aquele cargo, e mesmo assim o juiz julgou improcedente, porque o juiz alegou que aquele candidato ele teve a oportunidade de impugnar o edital e ele não fez, tá? Portanto, ele aceitou as regras do edital e seria, segundo aquele juiz, tá? Se ele julgasse favorável àquela ação, ele estaria violando o princípio da isonomia, porque ninguém impugnou o edital, significa que todo mundo aceitou aquelas regras. Então é muito bom ficar atento a essas questões, tá? Se você verificar lá, por exemplo, um teste psicotécnico ou um TAF, por exemplo, previsto no edital, você buscou lá na legislação que rege aquele cargo e viu que na legislação não tem essa previsão, tá? O que eu recomendo, sinceramente, é que você impugne o edital durante o período que o próprio edital estabeleceu. Se não deu certo, não tem problema. Vá fazer o exame e se você for reprovado, aí sim, você impetra o mandado de segurança. Seguindo a mesma linha de raciocínio, se o candidato é reprovado em um TAF que não está previsto na legislação de regência daquele cargo, tá? É cabível sim o mandado de segurança nos exatos termos de que eu acabei de explicar aqui em relação ao exame psicotécnico. Uma outra situação em que é cabível o mandado de segurança é quando o candidato foi reprovado por conta de atributos físicos ou eminentemente técnicos. Por exemplo, digamos que o candidato não tem a estatura mínima exigida no edital ou na legislação de regência daquele cargo. E digamos que ele consiga provar com prova pré-constituída, é claro, né? Ele consiga provar que aquela estatura dele não atrapalha em nada o exercício do cargo. Então, nesse caso, sim, é cabível o mandado de segurança. Se você, detalhe, se você não conseguir provar por meio de uma prova pré-constituída, tá? Que nesse caso seria um laudo médico bem completo, né? Se você não conseguir fazer essa prova antes de impetrar o mandado de segurança, então eu não recomendo o mandado de segurança, tá legal? Nesse caso, é melhor optar pela ação ordinária e pedir uma perícia, porque aí sim a perícia vai atestar se realmente aquela estatura sua não vai atrapalhar para o exercício do cargo ou não. O segundo exemplo é quando o candidato é eliminado por conta do seu IMC, que é o índice de massa corporal. Nesse exemplo, fica até mais fácil, né, de você conseguir um laudo médico provando que o IMC não irá te impedir de exercer as funções daquele cargo. Uma outra situação é quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas, mas não é nomeado durante a vigência do concurso.
Nesse caso, não precisa nem explicar, né, muita coisa, porque você já sabe. Se você passou no concurso dentro do número de vagas, você tem direito líquido e certo à nomeação. Se você não foi nomeado e o prazo de validade expirou, tá, impetre o mandado de segurança em até 120 dias do fim da vigência daquele concurso. Uma outra situação é quando o candidato ele é aprovado fora do número de vagas, mas tem a sua vaga preterida por outros candidatos. Por exemplo, digamos que você foi aprovado fora do número de vagas e o órgão abriu outro concurso na vigência do seu concurso para aqueles mesmos cargos, numa quantidade suficiente que chegaria à sua colocação no seu concurso. Nesse caso, você tem direito líquido e certo à nomeação. Agora, um outro exemplo, ele é um pouco controverso pelo seguinte: muitas vezes, muitos órgãos, né, realizam processos seletivos durante a validade de algum concurso. E aí contrata pessoas para desempenhar a função de cargos que têm pessoas aprovadas fora do número de vagas em concurso. Nesse caso, tem que avaliar o caso concreto, tá? Muitas vezes você vai precisar de provas muito robustas de que aquelas contratações são contratações nulas, né? Ou seja, que aquelas contratações ferem a legislação, ferem princípios constitucionais e que por isso, de fato, houve a preterição ali da sua vaga, tá? Lembrando que existem inúmeras jurisprudências que dizem que a mera contratação temporária por prazo determinado de cargos que possuam pessoas aprovadas em concurso não gera o direito subjetivo à nomeação daqueles candidatos aprovados fora do número de vagas, tá? Então, muitas vezes acaba que o candidato ele precisa, né, optar por uma ação ordinária para que ele tenha condições de juntar ou de produzir outras provas para que fique, né, inquestionável ali o seu direito. Uma outra situação que cabe mandado de segurança é quando o candidato ele é reprovado na investigação social por conta de uma ação criminal em que ele foi réu, que foi arquivada sem a condenação daquele candidato. Ou ainda a existência de uma ação criminal em que ainda não houve condenação transitada em julgado. Bom, na primeira situação é até a mais fácil de conseguir a procedência lá no mandado de segurança, né? Afinal de contas, se a ação foi arquivada sem a condenação do réu, então você continua sendo inocente. Você não pode ser excluído ali do concurso por conta ali da investigação social em virtude desse tipo de ação. Agora, a outra questão é quando você possui, né, uma ação criminal em que você seja réu e que você ainda não foi condenado, né, através de uma decisão transitada em julgado, tá? Aqui tem jurisprudência dos dois lados, tá? A grande maioria dos juízes julgam favorável, uma vez que, se não foi transitado em julgado aquela condenação, isso significa que presume-se que você é inocente, portanto, você não pode ser eliminado na investigação social. Há outros juízes, que é a minoria, tá, que entende que em concursos para policial, simples fato de haver uma ação judicial criminal contra você, ainda que não tenha sido transitado em julgado, é suficiente para te eliminar. Então, nesse caso, tem que ficar muito atento à jurisprudência, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui e até o momento a maioria dos juízes são favoráveis à presunção de inocência, né? E que, portanto, o candidato não pode ser eliminado no concurso só porque existe uma ação penal tramitando contra ele e que ainda não houve trânsito em julgado, mas lá na frente pode ser que essa jurisprudência tenha sido alterada. Enfim, essas são as principais situações que eu queria trazer para você. Como eu disse, no nosso artigo completo, cujo link está aqui na descrição do YouTube, tá? Provavelmente esse vídeo aqui estará dentro lá da página que contém o nosso artigo também. Então, nesse artigo tem outras situações, eu trago outras situações também, tanto de cabimento quanto de descabimento do mandado de segurança. Mas, em resumo, o que você precisa saber é: se o seu caso demandar dilação probatória, instrução probatória, tá? Não é recomendado o mandado de segurança. Mas se no seu caso você já possui todas as provas necessárias
e essas provas são robustas, são inquestionáveis, aí sim é recomendado um mandado de segurança. E se você chegou até aqui, é sinal que gostou do nosso vídeo. Então eu quero te pedir que curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E se você ainda tiver alguma dúvida, tá? Preste bem atenção. Abaixo aqui do vídeo tem um botão, é só clicar e entrar em contato com a nossa equipe. A nossa equipe é experiente em devolver o sonho do cargo público para os concurseiros. Então entre em contato conosco, eu tenho certeza que nós poderemos te ajudar. E por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.